Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Por gentileza, você que trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada, eu quero, por gentileza, que você abra no livro de Juízes, Juízes capítulo de número 1, e o versículo é o de número 1. Você que trouxe sua referência da palavra de Deus, livro de Juízes, Juízes capítulo de número 1, versículo de número 1. Enquanto você está procurando a referência bíblica, eu quero louvar a Deus, gratidão a Deus por esta honra, por esta oportunidade. Deus seja louvado. Louvar a Deus também pela nossa irmã Dionise, obrigado pelo convite, pela recepção. A gente trabalhou junto por um determinado período e foi lá que nós nos conhecemos e estamos aqui para adorar ao Senhor Jesus. Deus abençoe pelo convite, por tudo. Deus seja glorificado. Feliz aniversário também, não é verdade? Deus abençoe sua casa e sua família. Louvar a Deus também pelo pastor dessa igreja, é o pastor João Geraldo, é isso? Obrigado, tá? Deus abençoe a todos os obreiros que te ajudam, tanto de uma forma direta, quanto de uma forma indireta, para que este lindo trabalho está acontecendo no dia de hoje. Você encontrou o texto? Diga glória a Deus. A minha versão está um pouquinho diferente, e eu queria que a gente acompanhasse a mesma versão. Como a gente tem um auxílio aqui, né? A gente vai ler todo mundo junto, através do auxílio aí do vídeo. Então diz assim o verso 1: E sucedeu que depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Versículo 2: E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que lhe dei essa terra na sua mão. Só o 3, por favor. Então disse Judá a Simeão, o seu irmão: Sobe comigo a herdar que me caiu. Ou vou ler minha versão que está mais próxima. Diz assim: Então os homens de Judá exortaram aos seus irmãos da tribo de Simeão, dizendo: Sobe comigo conosco para pelejarmos e lutarmos contra eles. Você pode dar um glória a Deus? Se assente em nome de Jesus. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que está me acompanhando hoje. Deus seja glorificado pela sua vida. Você aguenta ouvir 30 minutos de Bíblia? Diga glória a Deus. Então redobre a sua atenção. O texto que nós acabamos de fazer, essa rápida leitura, essa breve leitura, é um texto muito forte e de muito impacto para a nossa vida. Haja vista que não só esse texto, mas todos os textos da Bíblia Sagrada são de suma importância e de grande relevância para nós. Aonde eu vou, eu sempre tenho um costume de dizer que a Bíblia fechada é como se fosse um livro comum, porém quando está aberta, é a resposta de Deus para a nossa casa, é a resposta de Deus para a nossa família, e através da Bíblia, nós temos respostas de Deus para qualquer área da nossa vida. E esse texto, mais uma vez, o Senhor terá uma resposta para o nosso coração. Então redobre a sua atenção. O texto que nós acabamos de ler está inserido mediante a um período de grande dificuldade sobre a nação de Israel. Haja vista que você que conhece um pouco de Bíblia Sagrada, sabe muito bem que a nação de Israel foi uma nação escolhida por Deus, foi uma nação separada por Deus, para que através dessa nação, Deus formasse um povo forte, Deus formasse um povo unido, para que esse povo pudesse adorar o seu nome na face da terra. Quando eu olho, pastor, a escolha de Deus para com Israel, na verdade eu não encontro o motivo, o porquê Deus escolheu Israel. Eu só sei que Deus escolheu Israel. Quando eu olho mediante Israel, mediante a todos os outros povos da terra, eu percebo que Deus poderia escolher os cananeus. Ele poderia? Poderia. Ele poderia escolher os egípcios,
Ele poderia escolher bem quem quisesse, mas a Bíblia diz que Deus escolheu Israel, para que através de Israel formasse o povo e a sua nação eleita e a nação escolhida. Quando eu olho para cá, sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus poderia ter escolhido muita gente, mas Ele escolheu a gente para adorar o seu nome na face da terra. Glória a Deus. A Bíblia diz, e você sabe muito bem, que Deus escolhendo Israel, as promessas de Deus vão ser desvendadas sobre Israel. Você sabe muito bem, Gênesis capítulo de número 12 em diante, é através de Abraão que Deus vai formar essa grande nação. Abraão gera Isaac, Isaac gera Ismael, e você sabe da história, através de Jacó, que é Israel de Deus, forma-se as 12 tribos de Israel. Dentre elas a Bíblia diz que aqui está o povo de Deus. Você sabe muito bem que através de Moisés, ou Deus usa Moisés para liderar, para direcionar o seu povo à saída do Egito. E o texto que nós acabamos de ler, rapidamente diz que o povo saiu do Egito. Você pode dar um glória a Deus por isso? O povo saiu do deserto. Você pode dar um glória a Deus por isso? Juízes capítulo 1, pastor, a Bíblia diz que o povo saiu do Egito. Segundo Hernandes Dias Fonseca e João Lopes, o historiador, eles dizem que Juízes 1, eles acabaram de pisar o pé na terra de Canaã. Só que isso me chamou a atenção. Por que, Josué? Porque Deus não queria que eles só chegassem em Canaã. Deus queria que eles conquistassem muito mais daquilo que Deus tinha para eles. Quando eu aprendo isso aqui, sabe o que eu aprendo? Quando eu olho isso aqui, sabe o que eu aprendo? Que os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Eita glória! Os sonhos de Deus são muito maiores do que o nosso. A promessa que Deus tem para fazer na nossa vida é muito maior do que a gente pensa. Eu vim liberar uma palavra nessa introdução para alguém. Você pensa pequeno, seu pensamento é pequeno, seu sonho é pequeno, sua visão é pequena, é limitada, mas o que Deus tem para a tua história é muito maior. Você crê? Diga glória a Deus. Olhe para cá, Juízes capítulo 1, o povo acabou de pisar em Canaã, só que através, isso aqui é muito forte, eu nem ia pregar esse texto, mas o Senhor começou a falar comigo no caminho para cá, e eu entendi o que Deus estava querendo falar essa noite. O povo está próximo de vivenciar a maior conquista de Israel. Só que toda vez que eu olho, quando alguém está próximo de viver a promessa de Deus na sua vida, sempre vai aparecer alguma coisa para atrapalhar. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu sempre entendo, eu percebo que sempre quando está algo muito grande para acontecer, parece que algo de uma grande tragédia também está acontecendo. Josué, como você me prova isso? É simples. O povo passou a guerra que passou no Egito, 430 anos sofrendo. Você sabe da história. Aí o texto diz que o povo passou 40 anos dentro do deserto. Então vamos lá, 430 no Egito, 40 anos no deserto. Só que eles não desistiram da promessa. Sabe o que eu entendo aqui? É que antes de acontecer algo muito grande de Deus na nossa vida, sempre vai termos que passar por algo que também vai nos machucar. Antes de receber a recompensa de Deus, ou antes de chegar na vitória, sempre terá que passar pelo processo. E a Bíblia diz que o povo passou o que passou no Egito, passou o que passou no deserto. E Juízes 1,
a promessa aconteceu. Vamos conjecturar comigo, não está no texto, me permita o pensamento, pastor. O povo está cantando, dizendo: caminhando eu vou para Canaã. Eles estão cantando, minha esposa. Josué, por que você entende isso? Porque passou o que passou lá atrás. Quando nós recebemos a vitória de Deus, não tem como estar triste. Quando recebemos a vitória de Deus, não tem como o nosso sorriso fechar, não. A gente canta, a gente se alegra. Então, pela exegese do texto, a gente entende que o povo está alegre, sim ou não? Estão cantando, pisou o pé em Canaã. Só que olha o que o verso 1 diz. Você pode colocar na tela para mim, por favor? Olha o que o verso 1 diz: Moisés foi embora, morreu. Josué foi embora, morreu. Eles pisaram pé em Canaã, ou na terra prometida. Só que aqui que o texto me confronta. Por quê? Porque Josué morreu. Aqui, pastor, para nível de informação, é 1,5 milhão de pessoas. Eles saíram do deserto, do Egito, pisaram o pé em Canaã, e estão 1,5 milhão de pessoas na terra de Canaã. Só que Deus disse que teria que conquistar Canaã. Era todo dia uma batalha, todo dia uma luta. Eles tinham que lutar. Por mais que Deus entregar a terra para eles, eles tinham que continuar lutando por aquilo que é seu. Sabe o que Deus disse aqui para mim, aqui agora, dizer para alguém? Continue lutando por aquilo que é teu. A promessa fui eu que fiz, mas continue lutando por aquilo que é teu. O casamento foi eu que te dei, mas continue lutando por aquilo que é teu. A família foi eu que coloquei na tua mão, mas continue lutando por aquilo que é teu. Epa! Irmãos, por mais que a promessa de Deus está sobre nós, precisamos lutar por aquilo que Deus nos entregou. O diabo, a Bíblia diz que ele é como um leão. Todo dia, todo momento ele está tentando nos tragar. E aí o Senhor nos aconselha pela sua palavra: vamos lutar por aquilo que Deus nos entregou. Quem vai lutar, diga glória a Deus. A Bíblia diz, pastor, versículo 1: Josué morreu, o povo está 1,5 milhão de pessoas, e aí eles estão contentes. Só que quando eles olham para cima, porque os cananeus viviam no cume da montanha, viviam no alto, pastor. Eles pisaram em Canaã. Quando eles conquistaram aquilo que Deus havia prometido, os cananeus estão em cima. Os cananeus se levantaram. E aqui me confronta, porque parece que é só eles receberem aquilo que eles tanto estavam sonhando, que parece que mais um levante vai acontecer sobre Israel. Os cananeus viviam no cume da montanha, irmãos, e o povo de Deus estava embaixo. Olha o que o texto diz: quando o povo viu os cananeus, olha que o verso disse: e perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós, irmãos, 1,5 milhão de pessoas, quem dentre nós subirá, está no texto, e lutará contra os cananeus? Pastor, é 1,5 milhão de pessoas se perguntando: quem é que vai lutar? Quem é que vai lutar? Posso aplicar? Se nós não lutarmos pela nossa casa, quem é que vai lutar? Se nós não lutarmos pela nossa família, quem é que vai lutar? Mas levanta a mão para cima, porque o Senhor disse para mim: eu te levantei como guerreiro no meio da tua casa. E Ele está pregando na minha boca para dizer para alguém: enquanto você lutar pela tua casa, a tua casa não vai cair, não vai. Calamaxéria,
precisamos lutar por aquilo que Deus nos entregou. A promessa foi feita, mas precisamos lutar por aquilo que Deus nos entregou. O Senhor prometeu, mas precisamos lutar por aquilo que Deus nos entregou. O texto diz que eles se perguntam, versículo 1: quem dentre nós subirá e lutará contra eles? O silêncio vai surgir no meio do povo, no meio do arraial. O silêncio vai surgir. Quem é que vai? Eu posso conjecturar? Alguém está dizendo: vai você, vai você. Eu não quero, vai você. Estão se perguntando: quem dentre nós subirá e lutará com eles? Só que eu amo a Bíblia Sagrada, sabe por quê? Porque sempre no silêncio da nossa vida, sempre quando a gente não tiver mais resposta, é aí que o Senhor vai se apresentar. Vou falar isso de novo. Sempre quando o caminho já não tem mais saída, sempre quando o mar estiver fechado, sempre quando foi aquecida a fornalha 7 vezes mais, já não tem mais saída, a Bíblia diz, e o Senhor vai se apresentar com uma resposta. Josué, me prova isso. Versículo 2. Quando não tem mais saída, ó que o verso 2 disse: e o Senhor disse: Judá será o primeiro. Em outras versões, Judá vai subir para guerrear. E a parte B do verso diz assim: e eu entregarei nas mãos de Judá a vitória para o teu povo. A vitória está na sua mão. É através da sua mão que o Senhor vai entregar a vitória que Ele te prometeu. É através da sua mão que o Senhor vai entregar aquilo que Ele te prometeu. A Bíblia diz que no verso 1 eles se perguntam, não tem resposta, a dúvida paira. E é normal ter dúvida, tá? É normal cansar. Jesus cansou, Jesus descansou. Josué, me prova que Jesus descansou. Está no texto, Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35 até o versículo mais ou menos 52. Você sabe da história, foi falado aqui um pouco. A tempestade, o texto diz que Jesus saiu da cidade de Tiberíades, entrou para dentro do barco, foi descansar. Enquanto Jesus estava, olha que o texto diz, e os discípulos pegam um barco, e estão em período de naufrágio. No meio do caminho, olha que o texto diz, e o vento se levantou, a tempestade se levantou. Parece que só foi Jesus descansar para a tempestade aparecer. Parece que só foi Jesus descansar, porque o texto diz que ele está dormindo. A tempestade se levantou, o vento se levantou, e não é diferente. Por que, Josué? Porque parece que aqui Deus fala com a gente, aqui a gente é cheio, aqui Deus dá resposta. Só que quando a gente sai daqui para nossa casa, parece que um peso terrível paira sobre nós, parece que um desânimo vem, parece que o vento vem. O texto diz que Jesus está dormindo, e no meio do mar, no meio do caminho, o vento se levantou. Aí o texto diz que eles acordam Jesus. Jesus repreende ele dizendo, tem de bom ânimo, sou eu que estou aqui contigo. Ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar, e tudo voltou ao que era antes. Tudo voltou ao que era antes. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Tudo que tem começo tem fim. Se a prova teve início, ela tem fim.
Se a dificuldade teve início, tem fim. Você pode levantar suas mãos para cima, porque eu vim liberar para alguém. Está chegando o fim dessa situação, está chegando o fim dessa prova, está chegando o fim, está chegando o fim. E ele repreendeu o vento e o mar, e tudo voltou ao seu devido lugar. Só que dentro desse contexto, sabe o que eu aprendi? O segredo para adquirir a vitória de Deus. Me pergunte qual é o segredo. É não pular do barco. Se os discípulos pulassem do barco, provavelmente morreriam. Só que mesmo em meio à indecisão, eles não pularam o barco. Mesmo em meio ao medo, porque é normal ter medo, eles não saíram do barco. E para alguém que decidir permanecer no vendaval, na tempestade, o vento vai se acalmar e a vitória vai ser sua. A Bíblia diz que o povo ficou se perguntando quem é que vai. Deus se apresenta com a resposta dizendo: Judá vai subir, e através da sua mão eu vou entregar a vitória. Só que Judá era uma das tribos de Israel, sim ou não? Sim. Judá era um dos 12, e segundo as histórias, segundo os entendedores, os doutores, Judá era uma das tribos mais fortes de Israel. E alguns dizem, é um pensamento isso aqui, não toma por base de fé, que Judá era uma das tribos mais fortes. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque Judá era forte. Só que o verso 3 diz que Judá chama o seu irmão Simeão para lutar com ele. Olha o que o texto diz. E Judá disse: Simeão, vamos comigo para essa guerra? Quando eu vencer essa guerra, eu vou consigo, ou eu vou contigo, para vencer a sua. Só que Simeão era uma das tribos mais fracas. Olha que forte. Já estou concluindo para o final da mensagem, mas grave isso aqui no seu coração. A resposta, Deus se apresenta com a resposta no verso 2. E no verso 3, por mais que Judá conseguia vencer a batalha sozinho, porque Deus que disse que através da mão de Judá ele entregaria a vitória, então a gente entende que a vitória já estava garantida. Olha que o texto diz: mesmo sabendo que Judá poderia vencer a batalha sozinho, Judá chama Simeão, o seu irmão. Entendendo isso, a gente aprende que se Judá era o mais forte e Simeão era o mais fraco, olha o que Deus estava querendo fazer. No meio de uma guerra que está próxima a se iniciar, olha isso aqui, se alguém pegar, Deus vai levantar o forte do lado do fraco. Uma guerra está próxima de acontecer. E no meio de uma guerra que está próxima de acontecer, Deus levanta o mais forte e o mais fraco. Mas ninguém na guerra vai sozinho. Posso liberar? Nessa guerra você não está sozinho. Olha que o texto diz: Judá chama Simeão para lutar contigo. Simeão, vamos comigo. Eles fazem uma aliança. Quando eu vencer a minha peleja, eu vou contigo na sua, e aí a gente vence a sua. E isso aqui me chamou a atenção para essa noite. Por quê? Porque Judá e Simeão, um é mais forte e um é mais fraco. Mas trazendo para os dias atuais, o que é isso? Sempre na sua casa, sempre na sua família, vai ter um Judá e também vai ter um Simeão. Josué, me explica isso aqui melhor para me dar glória a Deus pelo entendimento. Vamos lá. Judá aqui é o mais forte e Simeão é o mais fraco. E sempre na nossa casa vai ter um Judá e um Simeão. Josué, não entendi. É por isso que Jesus disse: ande em dois. Quando um estiver fraco, o outro vai ajudar. É mais fácil ou é mais difícil
os gravetos juntos se quebrarem do que um sozinho se quebrar. O que significa isso para esse contexto? Entre na nossa casa terá um Judá e um Simeão. Existem momentos na nossa vida que o Judá vai ser eu. Trazer o contexto para minha casa. Na maioria das vezes, na área financeira, a minha esposa é o Judá, mais estratégica, mais inteligente. Só que na área mais da oração, eu sou o Judá. Na área da leitura, a gente é o Judá e o Simeão. Você está entendendo? Em diversos momentos, em diversas áreas, um vai ser um Judá e o outro vai ser o Simeão. Vai ter momentos que você vai ser o Judá da tua casa. Vai ser momentos que você vai ser o Simeão da tua casa. Só que o segredo para adquirir vitória é unir força com o Judá que está do seu lado. Quando a igreja entende isso, a vitória já está garantida. O texto diz que os dois vão unir forças, Judá e Simeão. Judá e Simeão e Judá. E eles vão para a batalha. Isso aqui me chamou a atenção e eu concluo para o final agora. Eles estão indo para a batalha. Só que o inimigo, nós lemos no verso 1, que está no alto. Está no alto, no cume do monte onde os cananeus viviam. E o povo de Deus está embaixo. Por mais que Deus havia falado, isso aqui é forte, por mais que Deus havia falado que entregaria a vitória através da mão dele, a dúvida vai pairar. Isso me chamou a atenção porque é muito fácil dar glória a Deus quando Deus está fazendo agora, quando a vitória chegou agora, e a gente se esquece de dar glória a Deus por aquilo que Deus já fez. E isso me chamou a atenção para esse texto, porque parece que o povo havia se esquecido do que Deus fez lá atrás, do que Deus deu livramento no Egito, do que Deus deu livramento no deserto. Parece que o povo se esqueceu, mas aí o medo vai parar, a dúvida vai parar, porque os cananeus estão em cima, e quem está em cima não precisa entender um pouco de geografia de guerra, para entender que quem está em cima, a posição geográfica é mais favorável para alguém que está em cima. Os horizontes é mais fácil de observar. Está vendo de cima, tem uma visão privilegiada. É mais fácil vencer a batalha em cima. É mais fácil vencer a guerra em cima. É mais fácil quando você está em cima. O inimigo está em cima e o povo de Deus está embaixo. E aí que a gente entende como Deus, ou Todo-Poderoso, muda o cenário de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz que o inimigo está em cima e o povo de Deus está embaixo. Eles estão com medo, só que eles vão para a batalha. Só que havia comentários porque aqui não foi a primeira batalha do povo de Deus para com o inimigo. Então havia comentários que o grande Senhor dos exércitos, ele só dava vitória para o seu povo quando estava em cima. Porque ele era o Deus do alto, é o Deus dos montes. É fácil vencer a batalha em cima. Só que aqui, para esse texto, eles estão embaixo. Como eles estão pensando agora? Meu Deus, estamos embaixo. Eles estão em uma posição melhor do que a gente. O número de soldados é maior do que a gente. O que a gente vai fazer? Como vamos vencer a batalha? Porque parece que há alguns momentos, parece que há mais coisas contras
Parece que a prova sempre vai ser maior do que aquilo que a gente está vivendo hoje. Parece que a luta sempre vai ser maior do que aquilo que a gente está vivendo hoje. E era mais ou menos assim que eles estavam pensando. A luta hoje é maior do que a gente. O inimigo hoje é maior do que a gente. A situação hoje é maior do que a gente. Mas mal eles sabiam que a luta era maior do que eles. A prova era maior do que eles. Mas o Deus deles era maior do que a prova. O Deus deles era maior do que a luta. Porque, pastor, a luta é maior do que a gente. A prova é maior do que a gente. O inimigo é maior do que a gente. Mas o nosso Deus é maior do que o inimigo, do que a luta, do que a prova. Ele é maior. Você pode pegar na mão de alguém que está ao seu lado, se não for atrapalhar seu culto? Por favor, eu termino agora. Segure na mão de alguém que está ao seu lado. Porque Deus está dizendo para alguém: eu sei como você chegou aqui. Você pode fechar os olhos agora, por favor? A gente conclui para o final agora. Feche os olhos e segure na mão de alguém. Só Deus sabe como você chegou aqui. Quem sabe você está sendo hoje um Judá. Quem sabe você está sendo hoje um Simeão. Mas a primeira palavra que Deus está liberando para a sua vida é que sozinho nessa guerra você não está. Lavacalaxéria. Sozinho nessa luta você não está. Eu tenho uma palavra para alguém que veio adorar essa noite. Quando você pensar que não vai ter recurso na esquerda, na direita, fica tranquilo que o recurso virá de uma forma a qual você menos irá imaginar. Eu vim pregar para alguém que há momentos do choro, como diz o livro de Eclesiastes, há momentos de tristeza, mas também haverá momentos de alegria. Como diz o livro de Salmos, o choro dura uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Fica tranquilo, como diz o livro de Salmos, de número 126, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, certamente voltará trazendo consigo os molhos. Eu vim pregar para alguém que você está hoje andando e está chorando, está andando, está com a prova, mas está andando, está com a luta, mas está andando. Fica tranquilo, porque aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará trazendo consigo os molhos, voltará trazendo consigo. Termina agora, termina agora, e a gente vai para casa dando glória a Deus. Olhe para cá e eu termino. Os guerreiros de Davi, no meio do cansaço, eles sempre tinham algumas estratégias. Primeiro, Davi, ele era muito seletivo. É por isso que os guerreiros de Davi, a qual eram os 300, venciam muitas batalhas. Eles eram muito seletivos. Os 300 de Davi, você sabe. E quando eles iam para a guerra, e na maioria das vezes os adversários, os inimigos, eram maior do que eles tinham uma estratégia. Qual era a estratégia, Josué? Era simples: se separavam de 10 em 10. E como eles faziam quando os inimigos estavam no alto e eles no baixo? Eles caminhavam de 10 em 10 metros, para cá, ou para o lado, e para o outro. Então Davi tinha essa estratégia: vamos avançar, mas sempre vamos avançar para um lado, para o outro.
Josué, como essa estratégia fazia, e eu termino agora, fazia o exército de Davi vencer a batalha? Se você entender, você dá um glória com força. Se não entender, fica quieto. Mas olhe para cá. Era de um lado, era do outro. Como eles venciam a batalha assim? Pastor, isso se aplica para nós vencermos a batalha do dia de hoje. Como que eles venciam a batalha assim? Para um lado, para o outro. Os inimigos ficavam no alto, e as flechas estavam apontadas para o exército de Davi. Quando eu terminar, vocês podem louvar ao Senhor? Tá bom? Se coloca de pé, a gente termina agora, por favor. Olhe para cá. Tem 3 minutos aqui, olhe para cá. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Os inimigos ficavam no alto, e o exército de Davi embaixo. Quando o inimigo estava prestes a atirar a flecha contra o exército de Davi, o que Davi fazia? Mandava o exército ir para frente, só que para um lado e para o outro. Josué não entendia ainda. Isso aqui, eles usavam a estratégia do movimento. Quando o inimigo vinha para atirar a flecha, eles se movimentavam. Então vamos lá para entender melhor. O inimigo tirava a flecha. Quando a flecha estavam vindo, eles... O arqueiro do mal estava preparado para atirar. Só que quanto mais eles se movimentavam, confundia o inimigo. Todo dia, pastor, o inimigo está com a flecha apontada para nós. E o que vai nos livrar da flecha do inimigo é se movimentar. Se eu não tenho força para orar, eu escuto louvor dentro de casa, mas eu preciso estar em movimento. Se eu não tenho força para escutar louvor, eu dobro o joelho na minha cama e eu fico orando calado, mas eu estou em movimento. O segredo para vencer a batalha, minha irmã, é estar em movimento. Quando você está em movimento, o inimigo fica com dificuldade de olhar para a tua vida, de atacar flecha na tua casa. Então levanta a mão para cima, levanta a mão. Quando você estiver em movimento, você está dizendo para o inimigo: eu estou te confundindo. O Senhor está pregando na minha boca para dizer para alguém: enquanto mais você se movimenta, o inimigo não te pega, ele não te pega, ele não te pega. Levanta a mão para cima, porque Deus está dando estratégia para alguém. Levanta a mão, porque Deus está dizendo: enquanto você se movimentar da minha obra, o inimigo não vai te achar, o inimigo não vai te achar. Tem dias que o dia acorda estranho e angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Fecha os olhos agora. Eita. Em dias de guerra, não mostre ao inimigo a tua fraqueza. Eu vou te dar estratégia. Mostra a ele quem está contigo na peleja. E acalma. Insista, Deus. Se anima. Assim manda Deus dizer para alguém: dias pra lutar. eu vou te dar estratégia para você vencer esse gigante. Eu vou te dar estratégia. Eu vou te dar a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar.